Marcos capítulo 15, a partir do verso 7 até o 15. Diz assim: havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, o qual tinha cometido um homicídio na revolta. A multidão veio e começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Perguntou-lhes Pilatos: quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que Pilatos soltasse de preferência Barrabás. Pilatos perguntou-lhes: que farei, pois, com este a quem chamais de rei dos judeus? Gritaram eles: crucifica-o! Mas Pilatos lhe perguntou: por quê? Que crime cometeu ele? Mas eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, tendo mandado açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Amém? Você pode se sentar. Se você estivesse lá, neste dia, será que, ou se nós estivéssemos lá nesse dia, será que nós teríamos gritado: crucifica Barrabás, solte Jesus? E também vale um questionamento também. E se a multidão grita: solte Jesus, matem Barrabás? Jesus não teria sido crucificado nem morto? E a gente fica aqui num problema, porque se a gente diz que estamos errados em escolher Barrabás, nós dizemos que então Cristo não deveria morrer. Se nós dizemos aqui que devíamos então soltar mesmo Barrabás, nós então estaríamos escolhendo um criminoso para ser crucificado no lugar de Jesus. E fica aí o problema para nós. Bem, mas o que eu quero falar é das escolhas que fazemos. E bem propício aqui de falar sobre esse assunto, acho que o presbítero Oscar pregou quarta-feira até sobre isso também, sobre a Páscoa, né? Bem propício aqui falarmos sobre a Páscoa. Hoje peguei a Catarina na escola, e agora até a Ana Júlia também disse, na minha escola hoje foi a Páscoa, né? E eu peguei a Catarina também na escola, ela falou: pai, feliz Páscoa. E eu falei: o que é a Páscoa, filha? Aí ela me respondeu: falar do que Deus fez, pai. Eu falei: filha, a Páscoa para nós é a morte de Jesus. A crucificação de Cristo é a Páscoa. É o que a gente faz toda ceia. Toda ceia. Se você quer comemorar a Páscoa, se você quer comer peixe na Páscoa, então toda sexta-feira antes da ceia, você compre bacalhau e compre um ovo, faça um ovo de Páscoa, né? E comemore a sua Páscoa toda sexta antes do segundo domingo de cada mês, né? Porque a nossa Páscoa é comemorada então neste dia. Bem, o que se dizia sobre a Páscoa é uma festa judaica. Não nos enganemos aqui sobre isso. A Páscoa é uma festa judaica. Acontece que Jesus morreu na Páscoa. Não é que a Páscoa foi criada por conta de Jesus. Não, Jesus morreu na Páscoa.
Ok? Então, para que a gente tenha clareza sobre isso, porque às vezes a gente entra aí em algumas festas, né? Festas judaicas, né? A gente vai se tornando judeu aí sem saber, né? Daqui a pouco nós estamos comemorando outras festas, do pão asmo, né? A festa e tantas outras festas que se tinha, né? Aqui a Páscoa era era uma festa então judaica. Mas pensemos um pouco aqui sobre as nossas escolhas. Bom, Barrabás, como diz aqui em Marcos, acho que Marcos que fala aqui mais sobre o que Barrabás tinha feito. Barrabás tinha sido preso com alguns homens que faziam um motim, com o que hoje nós chamaríamos de revolucionários, que hoje nós chamaríamos daqueles que vão para a rua, né, pregar contra a Copa, pregar contra o governo, né? Barrabás era desses, vamos lá, vamos para a rua, vamos quebrar tudo, vamos matar gente, porque está errado, né? Essa Copa do Mundo vai acabar com o Brasil. E, bom, vamos deixar o negócio da Copa para lá, né? Como disse o Pelé, né? Deixa isso para lá, vamos festejar a Copa. Mas Barrabás, então, numa dessas confusões ou numa dessas rebeliões, como vocês sabem, o povo judeu estava ali sob o domínio de Roma, e um domínio ferronho, né? Não era, claro que não era aquele domínio de escravidão, não era um domínio de escravidão, mas havia o domínio romano, tinha que se pagar, tinha que, né, dar a César o que é de César, né? É bem nesse contexto aqui, quer dizer, havia todo um domínio aqui. E o povo judeu, neste período, né? E até hoje, né, o povo judeu sempre pensou que o Messias era um homem que seria um grande governador, que libertaria o povo no sentido de governo, que pegaria então o povo de Israel, os judeus, juntariam todos os judeus em Israel, em Jerusalém, esta é a nossa terra, e vamos tomar esta terra para nós. Este é o lugar onde o Senhor nos deu, e seria este grande general, um grande general. E há quem torça para que Jesus, ou qualquer líder religioso, seja um grande general. Não é? Eu até acredito que há pessoas que gostam mais de um pastor mais general, ou que aceitem melhor, ou que entendam melhor as ordens, né? Tem uma jovem que agora está congregando conosco, e ela participou de uma igreja interessante, chama Exército de Deus. E lá é assim, você começa como, eu não vou saber aqui, né, mas você começa lá como soldado e vai subindo, né? Então tem mesmo general, tem lá, né, o comandante, tem lá, né, tem as tropas. A igreja é subdividida desta forma, né? E há quem goste desse estilo, deste jeito de lidar, né? Tem pregações que eu trago aqui, que é uma pregação mais Capitão Nascimento, né? E há quem diga no outro dia, olha, aí sim, hein, pastor, o senhor agora engrenou, hein? E há quem fale, ixi, o pastor está nervoso, está batendo, né? E não é nenhum nem outro, né? A palavra que era pesada mesmo, não tinha jeito de se tratar de outro jeito, né? Como foram, acho que as minhas duas últimas mensagens. São assuntos que a gente tem que tratar e não tem jeito, e aí é igual colocar o João e a Catarina de castigo, ou realmente dar umas palmadas aí no João e na Catarina,
quando tem que dar, porque senão começa a virar bagunça, né? Mas se pensava então neste tipo de Cristo. Aí Jesus Cristo vem com outra ideia. E Barrabás vem com esta ideia de ir contra o povo romano. Então, o povo também entendia isso no momento. É lógico que aqui a Bíblia deixa claro que eles foram incentivados pelos sacerdotes, foram incentivados a escolher Barrabás, né? Mas havia também, todo mundo conhecia Barrabás e sabia, esse aqui é um criminoso, mas é um homem que vai contra o governo. É um homem que mata para ir contra o governo. É um homem que matou o soldado. E deste lado aqui? Deste lado está um sonso. Deste lado está um homem que prega o amor, prega a libertação do coração. Parece, dá a impressão que esse homem não liga muito para a religiosidade, para leis. Dá a impressão que esse homem não está muito ligado nisso. Dá a impressão, e Jesus deixa claro, ó, não vim para destruir nenhuma lei, eu vim para cumpri-las, né? Eu vim para cumprir as leis. E é em cima dessa escolha, então, que nós nos deparamos aqui. Entre escolher Jesus, entre escolher Barrabás. Quando a multidão, ou quando nós escolhemos Barrabás, aqui, tirando de lado essa questão de, se a gente escolhesse Jesus, Jesus não tinha morrido, a gente não estaria salvo, e, né? O que se conta aí, a história aí de alguns filmes que aí Jesus teve uma família, teve filhos e morreu não sei aonde, lá na China, né? Tem essa história aí sobre a vida de Jesus de monte, né? Mas tirando de lado esta parte, o que nós, como seres humanos, muitas vezes escolhemos é aquilo que a gente vê acontecendo. É o cumpra-se, né? Isso é legal. Parece que viver de conceitos, parece que falar em parábolas é algo monótono, é algo não impactante. Eu não vejo Jesus como um grande orador, como um cara que, olha, vamos lá, e gritava, tal. Não, eu vejo Jesus como aquele que senta e conta uma história, e conta uma parábola, e apazigua as situações. Veja ali quando as crianças estão ali e os discípulos, não, vamos, peraí, não dá essa impressão? Jesus, não, calma lá, gente, não vamos criar uma situação aqui não. Como um apaziguador, como um conciliador, né? Em poucos momentos, ou no momento mais, que a gente vê mais assim, Jesus com o pulso um pouco mais nervoso, é no momento que o pessoal começa a fazer cantina na igreja. Ali Jesus começa a bater. Brincadeira aqui, né? Mas é o momento que o povo faz comércio na frente da igreja, né? Aí vai ficar ruim também que tem igreja, tem comércio na frente da igreja também. Então, é o momento em que Jesus entra no templo, o pessoal está usurpando do templo, né? O pessoal não está preocupado em cultuar. Eu, sinceramente, eu fico bronqueado quando eu vejo isso acontecer em alguma igreja. Me dá vontade de ir lá fora e falar, gente, tem um culto lá dentro, pelo amor de Deus, gente.
Vamos entrar, vamos cultuar ao Senhor, né? É neste momento só que nós vemos um Jesus mais pulsante, no sentido de mais bravo, mais general. A hora que ele pega lá o chicote, sai dando chicotada em todo mundo. Vocês estão fazendo da casa do Senhor um comércio, um shopping, uma galeria, né? Então, neste momento, então, é que Jesus, mas na maioria dos momentos, é um homem preocupado em criar conceitos na humanidade. Do outro lado está um homem que quer fazer justiças com as suas próprias mãos. Um homem que quer libertar o povo na base da mão forte. Mas Deus, as palavras de Jesus, quando ele diz, não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Talvez se fosse uma oração de Barrabás, diria, peço para que os tire de debaixo do jugo dos romanos. O mal é o problema deles depois. E aqui então estão as nossas escolhas. Por quê? Porque muitos momentos na nossa vida a gente começa a optar pelo que a gente vê como palpável. Muitas vezes na nossa vida nós escolhemos, inclusive na questão religiosa, queridos. Desculpem muitas vezes bater nisso aqui, mas volto a dizer, uma preocupação, uma grande preocupação que eu tenho com a igreja cristã, é nesse sentido. Do que? Se diz que alguém é cristão pelo tanto que ora. Mas se você procurar a pessoa, for lá na escola, ou foi lá no serviço, ou for lá na rua, e disser assim, fizeram uma entrevista, fulano ora tanto, deve orar aí umas 4 horas por dia. Tá bom. Então vamos lá no serviço dele, vamos. Entrevistar, quem é fulano no seu serviço? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta essa pessoa aqui não. Ninguém aguenta. Briga com todo mundo e xinga e não sei o quê. E se precisar de qualquer coisa dela, ela não dá, não pode, não consegue. Aí vai na vizinhança, quem é fulano? Já brigou com meio mundo aqui nessa rua aqui. Pode perguntar aqui na rua aqui se algum vizinho aí já não brigou com ele ou com ela. E às vezes nós optamos por esse lado palpável, ou por aquilo que a gente vê. Fulano vem na igreja? Vem. Fulano dá o dízimo? Dá. Fulano vem na escola dominical? Vem. Então, esse está bonito na foto. Né? Supõe-se que esteja bonito na foto. Né? Supõe-se que seja um bom cristão. Bom cristão, não. Eu não diria que é um bom cristão quem faz esse tipo de coisa. Aliás, quem só faz esse tipo de coisa. Né? Ou seja, nós temos sempre esta questão de eu não quero saber o porquê as coisas precisam feitas. Eu quero saber como as coisas devem ser feitas. E Jesus não vem trazer isso.
Jesus não vem falar disso. Jesus não vem, em poucos momentos Jesus diz, quando fores orares, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Mas em outros momentos, Jesus traz uma questão de conceito. Quando perguntam, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Ame ao seu próximo como a ti mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas. Ponto final. O que é isso? É um conceito. Qual é o conceito? Quem ama a Deus sobre todas as coisas, não comete não faz nada contra Deus. Então, pecado contra Deus não tem, não. E quem ama o seu próximo como a ti mesmo, não comete nenhum mal contra o seu próximo. Então, no nível aqui horizontal, né, no nível aqui de povo, não peca contra nenhum irmão, não. Então pronto, cumpriu todas as leis. Mas quantas vezes nós não preferimos as regras? Quantas vezes nós não preferimos o institucional, né? Não aqui pregando contra a instituição, mas aquilo que é palpável. Eu quero saber o que precisa fazer para ir para o céu. É um conceito, não são práticas. É em cima deste conceito que nós vamos ter as práticas. Uma frase conhecida diz o seguinte, eu ouço sempre do pastor Cosme, né? Diz o seguinte: o barulho das suas atitudes não me deixam ouvir o que você é. O que a gente faz é muito mais alto do que o que a gente diz. Não adianta eu dizer, eu sou um cristão. Porque o que vai dizer se eu sou um cristão mesmo são as minhas atitudes. Mas nós queremos um Deus que deixe um passo a passo. Nós queremos um Deus que deixe um passo a passo. Como chegar no céu em 7 passos. Né? Como tem aí muitos livros aí, como ganhar dinheiro em sete passos. Como emagrecer em 7 passos. Como vender bem em 7 passos. E tantas outras coisas aí. Quantos livros a gente não tem sobre isso, não é? Como ter um bom casamento em 7 passos. Venha para 7 rodas de casais, não é isso? Pronto, são 7 passos para um bom casamento, né? Nós queremos isso, o palpável. Nós queremos o que o nosso olho vê. Mas a vida cristã é vivida por fé. A vida cristã é vivida por sobrenatural. Sobrenatural. Olhar um homem e falar, este homem é o Cristo. E quando disseram isso para Jesus, o que Jesus disse? Não foi nem a carne, nem o sangue, mas o Espírito que te revelou, Pedro. Não é isso? Viram? É uma questão espiritual. E nós queremos levar o Evangelho, ou queremos levar as nossas escolhas por uma questão palpável. Por uma questão de, olha, o que eu consigo ver. Senhor, talvez você esteja orando por alguma situação na sua vida, talvez você esteja clamando, colocando seu joelho no chão por alguma questão na sua vida, e esteja falando, Senhor, eu preciso ver, e Deus talvez esteja te dizendo, ou Deus está te dizendo nesta noite,
Meu querido, minha querida, a questão é ter fé, não é ver. A questão é crer, não é ver. A questão é que este homem que está na sua frente é o Cristo. E é por ele quem você tem que escolher. Não é por as coisas que te dizem, porque muitas são as vezes que nos dizem, olha, eu fiz desta forma, este jeito deu certo. Eu tomei esse chá, eu dei 7 pulinhos, eu fiz não sei o quê, eu peguei a areia não sei da onde, peguei a água não sei da onde, misturei, tomei e deu certo. E Deus não é assim. Deus não é assim. Quem está vendo Deus aqui? Quem pode sentir a presença do Senhor aqui? Amém? É disso que eu estou falando. Nas nossas escolhas, queridos, nós temos 2 escolhas então. Ou a gente opta por olhar e dizer, esse é o Cristo. Quando ninguém vê, este é o Cristo. Um Cristo que me leva a interiorizar os seus conceitos, para que a partir daí eu pratique o cristianismo. Do outro lado, eu olho, ali é o meu libertador. Uma pessoa que me leva, você precisa fazer isso, 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 isso. Cumpriu isso aqui? Está no céu. Cumpriu isso aqui? Está liberto. Muitas vezes Paulo diz que a lei mata. A lei veio para a morte. E nós continuamos buscando a lei. Nós muitas vezes continuamos buscando cumpra-se. Como eu disse aqui, né? Eu acho interessante que, assim como são os filhos, né? E eu trato todos vocês como meus filhos também, né? E às vezes o João chega, pai, a Catarina fez não sei o quê, tal. E aí ou é para colocar de castigo ou é para dar umas palmadas, né? Só que quando ele faz a mesma coisa, ele também não vem, pai, eu fiz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Não tem isso. Não tem isso, né? Às vezes nós queremos é justamente isso, mas queremos o cumpra-se para os outros. Nunca ninguém veio me procurar para falar, eu estou errado nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, eu acho que você devia fazer isso aqui comigo. É o cumpra-se para os outros. E às vezes nós queremos isso, mas Cristo não ensina isso. Escolher a Cristo não nos traz isso. O nosso jeito de agir tem que ser este de Cristo, não tem que ser este de Barrabás. Ou nós escolhemos Barrabás. Ainda que há ou deve haver as correções mesmo, e deve haver, eu acho que tem que haver mesmo correções, mesmo aqui falando de pastoreio, né? Vocês sabem que a ovelha, quando ela sai do rebanho, vocês sabem o que o pastor faz? Ele desloca a perna da ovelha e depois coloca no lugar e põe ela de novo no rebanho, para deixar claro para ela, você fez o que não devia. Vocês sabiam disso? O pastor vai lá e desloca a perninha dela, volta no lugar e fica aquela dorzinha e coloca ela de volta no rebanho. Fala, tá aí, viu? Você errou
e você saiu aqui veja que ele não mata a ovelha, não manda a ovelha embora, né? Não faz nada com a ovelha de tão mal, né? Ele só corrige a ovelha, né? E nós temos que ter, ou temos que ver e escolher a este tipo de Cristo. Agora, quando celebramos a Páscoa, agora quando o mundo celebra a Páscoa, o pensamento que precisa vir é: eu tenho escolhido Cristo? Mas eu tenho escolhido Cristo nas minhas atitudes? Ou o meu cristianismo é de conversa fiada? Ou o meu cristianismo é barato? Sabe o que é um cristianismo barato? É o cristianismo dos feitos. Eu cumpri isso, sou cristão. Não é? Com pouco tempo aí a gente chega nos católicos não praticantes. Porque hoje em dia a gente pega aí católicos que são, ouso dizer que são melhores que muitos cristãos. Que talvez oram e agem muito melhor que a gente, né? Ou muito melhor que muitos de nós. Queridos, que a nossa escolha, e que a gente pense nisso nesta noite, Deus nos coloca à frente duas escolhas: ter fé e viver dentro de um conceito cristão, ou o olho por olho. Ver e o que enxergar é o que está valendo. E é dentro destes dois conceitos que eu e você precisamos decidir. E é aí que mostra a nossa conversão. Se alguém me disser que se converteu, a primeira coisa que eu vou ver será como esta pessoa tem agido na sua vida. Porque o que nós temos visto hoje em dia é: me converti, um oba-oba, um legal, tudo bem, se converteu, e aí? E aí? Agora é só ir para a igreja, se converteu é só ir para a igreja. Não. Se converter Esses dias conversando com uma moça aqui da igreja, e a gente, né, conversando com duas jovens na igreja, uma delas disse assim: a hora que você aceitar Jesus, isso muda. E ela disse assim: não, mas eu já aceitei a Jesus. E aí cria e agora? Aí a gente vai dizer: aceitar a Jesus é uma mudança de vida, uma mudança de olhar, uma mudança de conceito. É não viver segundo os conceitos do mundo, não viver sobre os conceitos de Barrabás, é viver sobre os conceitos de Cristo. É olhar como Cristo olhava, viver como Cristo vivia. Esse é o meu desafio, o seu desafio. Que a sua Páscoa ou toda a ceia, você, antes de comer o pão e antes de beber o cálice, pense nisso. Quem eu tenho escolhido? Cristo ou Barrabás? Quem eu tenho conseguido viver? Cristo ou Barrabás? No trânsito, quem que a gente escolhe? Cristo ou Barrabás? Quando alguém pisa no nosso pé, quem que a gente escolhe? Cristo ou Barrabás? Quando alguém te fala alguma coisa que você não gostou, quem que você escolhe? Cristo ou Barrabás? Porque para a gente que não estava lá, é muito fácil hoje dizer: que povo mais sem vergonha. Não dava para ver que aquele era o Cristo, mas lembre-se, em todas as suas atitudes,
em muitas delas, a gente acaba escolhendo o sangue e a espada, e não escolhendo o amor e a graça. Amém? Amém?